No dia, o programa Recompensas por Justiça do Departamento de Estado anunciou uma recompensa de até 5 milhões de dólares por informações que levem à localização, recuperação e retorno seguro de Mahmoud Shah Habib. O Sr. Habibi foi sequestrado e detido pela Direção-Geral de Inteligência do Talibã em 10 de agosto de 2022. Desde então, não houve mais notícias dele, e o chamado governo talibã ainda não forneceu nenhuma informação sobre o paradeiro ou a condição do Sr. Habib. Incentivamos qualquer pessoa que tenha informações sobre o Sr. Habib a entrar em contato pelo número +1 202 702 7843. Esse número é +1 202 702 7843, disponível via Signal, Telegram ou WhatsApp, ou acesse rewardsforjustice.net. Reforçando, é uma recompensa de até 5 milhões de dólares por informações que levem ao retorno seguro de Mahmoud Shah Habib. E mais uma vez, o site é rewardsforjustice.net. Desculpe, Jenny, ele é um americano. Desculpe. Ele é americano? Com licença, Matt, por favor. Tenho mais um comunicado aqui. Para concluir hoje, os Estados Unidos condenam o ataque brutal e covarde à Igreja Ortodoxa Grega Mar Elias e oferecem suas condolências às vítimas e suas famílias. Pedimos ao governo sírio que responsabilize todos os autores da violência e garanta a segurança de todos os sírios, incluindo membros de minorias religiosas e étnicas. Como disse o embaixador Barak, os Estados Unidos continuam a apoiar o governo sírio em sua luta contra as forças que buscam criar instabilidade e medo no país e na região em geral. E agora responderei às suas perguntas. Daphne, por favor. Sim. Obrigado. Claro. Apenas sobre Israel e Irã. Trump disse que estava descontente com ambos os lados por violarem o acordo de cessar-fogo, mas particularmente frustrado com Israel. O Departamento de Estado tem preocupações sobre se essa trégua vai se manter. E quais conversas o secretário Rubio está tendo hoje com seus homólogos sobre esse acordo? Sim, como mencionei no meu anúncio, e na verdade, o que sempre apreciamos no presidente Trump é que você nunca precisa adivinhar o que ele está pensando, o que é algo que valorizamos. Um dos homens mais transparentes que já conhecemos. Americanos e o mundo assistiram a tudo isso se desenrolar de forma muito clara, com o líder do mundo livre, Donald Trump, deixando clara sua opinião. E isso também é o que eu acho mantém as coisas em movimento. Com qualquer dinâmica de cessar-fogo, é frágil. E enquanto isso, é claro, as coisas realmente se acertaram e houve tranquilidade naquela região. Ele deixou claro o que sentia sobre isso, mas como mencionei na abertura, ele disse: puxa, faz apenas algumas horas que tanto Israel quanto o Irã queriam parar a guerra igualmente. Foi uma grande honra para mim destruir todas as instalações e capacidades nucleares e então parar a guerra. Então, obviamente, o presidente acreditou desde o início que a diplomacia pode acabar com guerras, que é nisso que devemos confiar. Ele apostou nisso e isso continua funcionando. Essa é uma dinâmica que está em curso agora e está, eu acho, estável como eu acredito que também foi reconhecido com base em seus comentários. E então sobre os seus comentários sobre a China poder continuar comprando petróleo do Irã, como isso foi articulado? Isso fez parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã? E como isso será daqui para frente? As sanções que foram impostas serão suspensas? Haverá isenções? Como isso vai funcionar? Essas são todas perguntas muito boas. O presidente já sinalizou o que espera, o que ele aguarda. Este é um gabinete e um governo que age de acordo com o que ele diz e com o que ele quer. E neste caso, claro, não vou discutir como será esse processo, a natureza de qualquer uma das solicitações através dos vários departamentos deste governo. Mas, claramente, estamos focados em garantir que essa mão orientadora do presidente Trump prevaleça e conduza este governo adiante. Então teremos que esperar para ver como isso vai acabar se concretizando. Certo? Sim, Andrea? Bem, só para dar continuidade. Sim. Isso significa, quero dizer, só para esclarecer, estamos suspendendo as sanções. Já aconteceu alguma coisa tornar isso possível? Sabe, eu não vou
me adiantar ao presidente ou tentar adivinhar qual será a estratégia dele. Mas será uma estratégia que beneficiará este país? E nisso, mais uma vez, ele é muito claro. Acho que a diferença é que, obviamente, às vezes você não fica sabendo com antecedência sobre a trajetória de um presidente. Com o presidente Trump, fala honestamente conosco. Então, eu sugeriria não interpretar, não especular ou adivinhar, mas observar, porque as coisas acontecem rapidamente e acho que vamos descobrir mais cedo do que tarde. Sim, senhora. E só mais uma pergunta rápida sobre algo. Você citou o presidente dizendo: foi uma grande honra destruir todas as instalações nucleares para impedir a guerra. Até onde sabemos, a avaliação dos danos causados pela bomba não foi feita. O presidente do Estado-Maior Conjunto estava falando sobre quanto tempo isso poderia levar. Temos algo mais conclusivo sobre a destruição de todas as instalações nucleares? Bem, um comentário conclusivo para mim viria do presidente dos Estados Unidos. Eu tenho grande admiração por você, Andrea Mitchell, mas acho que ele pode saber mais do que você neste momento, mais do que eu, mais do que qualquer um de nós aqui. Ao mesmo tempo, obviamente, as informações que recebemos, que o povo americano recebe e que serão públicas, vão levar algum tempo. Mas o presidente Trump indicou sua satisfação com o sucesso daquele ataque, que obviamente teve um escopo muito limitado. Esse é um ponto muito bom, eu acho, quando se trata da natureza do que ocorreu, e estou satisfeito que o presidente esteja satisfeito. Sean Tandon. Mais um comentário do presidente esta manhã. Ele dizia que pare as bombas era a mensagem que ele enviou para os israelenses. Ele acredita que os israelenses cumpriram isso? Ele está feliz com o resultado? Bem, acho que bem no começo, e novamente, estou aqui no Departamento de Estado. Eu sei, minha colega Caroline é muito articulada e clara sobre a natureza do presidente, a quem ela representa, e o departamento, a Casa Branca. Mas acho que quando olhamos claramente para a forma como o dia se desenrolou, houve alguma atividade de ambos os lados, e isso parou, e o cessar-fogo entrou em vigor, e o presidente está satisfeito. Então, acho que podemos tomar isso como um indicador de seu sentimento sobre isso neste momento. Claro. Mais um. E, claro, quero dizer, ambas são declarações de Teherã e de Jerusalém e Tel Aviv. Hoje, uma das coisas que o chefe militar israelense é que eles reservam, se isso é apenas uma fase, e eles reservam o direito de voltar se... Você acha que isso é consistente com o apelo por um cessar-fogo, declarações israelenses sobre isso? Bem, acho que as declarações que analisamos e que nos importam são o fato de que ambos, certamente Israel concordou com o cessar-fogo. E acreditamos que há uma declaração vinda do Irã que também fez o mesmo. Então essas são as declarações que nos interessam, certo? Sim, senhor, lá atrás. Bem aí, senhor. Sim, senhor. Obrigado por me avisar. Sim. Você pode nos explicar algumas das etapas diplomáticas que foram tomadas e que levaram ao cessar-fogo, e especificamente o papel do secretário Rubio? Que esforços estão sendo realizados para garantir a manutenção do cessar-fogo? E eu tenho uma pergunta adicional que é pertinente. O presidente falou sobre comércio com o Irã hoje. Legal. Esta administração poderia estar avaliando um reatamento mais profundo com Teherã, o que poderia levar à formação de laços diplomáticos e à reabertura da embaixada? Bem, sobre essas duas questões não posso falar diretamente com eles, mas posso dizer algumas coisas, já que certamente eu não estava lá. O secretário de Estado estava em uma dinâmica com o presidente que é uma dinâmica privada, já que aquela equipe estava lidando com uma guerra e a natureza de como pará-la. Então, não posso falar sobre como isso aconteceu ou as decisões que foram tomadas, mas obviamente foi uma noite bem sucedida e um desfecho positivo também quando se trata de um cessar-fogo muito rápido. Enquanto isso, para sua outra pergunta, que era, lembre-me novamente sua segunda pergunta. Bem, o presidente Trump falou um pouco esta manhã sobre o potencial de comércio com o Irã. Questão comercial. Perguntando... Sim. Obviamente, mais uma vez, embora eu não possa falar, obviamente, sobre as escolhas que o presidente Trump fará, o que todos nós sabemos é que ele é um homem de negócios, os americanos apreciam isso nele, a forma como ele encara a questão da segurança nacional e da proteção. E ele já abordou no passado a questão dos relacionamentos com este país, de manter outras nações seguras, que somos um bom amigo para se ter, que uma amizade com os Estados Unidos
auxilia e facilita, ajuda a facilitar a segurança nacional natural de outra nação. Então eu olho para isso e sua abordagem em certas coisas, e essa tem sido certamente sua atitude sobre isso, e parece ser correta. Concordo com isso. Então acho que veremos se esse é de fato o caso aqui, e nós descobriremos. Tudo bem. Impeachment? Sim, senhor. Obrigada, Temi. Existe algum tipo de mecanismo de monitoramento para o cessar-fogo se ele continuar válido? Haverá uma terceira parte garantindo que ambos os lados estejam cumprindo o cessar-fogo? Bem, como sou do Departamento de Estado, não posso falar sobre isso. Acho que é uma questão do Departamento de Defesa e da Casa Branca. E então, como você vê os próximos passos para uma possível retomada das negociações nucleares à luz do cessar-fogo? Há algo na agenda, alguma conversa de acompanhamento entre as duas partes para tentar retomar as negociações que haviam sido interrompidas? Bem, não posso falar sobre uma agenda. Não vou adivinhar ou especular sobre quando algo pode acontecer. O que sabemos, e o presidente Trump, ao longo desse processo, vinha tuitando sobre o fato de que este seria um bom momento para as negociações serem retomadas, para que essas conversas fossem renovadas. Claro, com certa decepção por ter chegado a esse ponto. Ele tem se comprometido com a diplomacia e com as discussões. Obviamente, ele demonstrou isso nesses últimos 5 meses. E eu diria que isso não mudou. Então, o comprometimento não apenas do presidente Trump, mas também do secretário Rubio, de minimizar a necessidade e se esforçar para não se envolver militarmente. É claramente uma marca registrada dele e sua visão de segurança nacional e política externa, assim como é para o secretário Rubio, e eu esperaria que essa abordagem e esse comprometimento permanecessem os mesmos. É mesmo? Pode falar. Obrigada, Temi. Só para dar continuidade a isso, no fim de semana, o presidente e muitos outros membros do gabinete disseram que os ataques dos militares dos EUE às instalações iranianas haviam destruído o programa nuclear. Por isso, você vê isso como uma forma de ganhar mais tempo para que essas negociações se desenrolem? A urgência mudou alguma coisa? E há relatos de que o Catar tentou mediar negociações nucleares, tentar reiniciá-las. Você está receptivo aos esforços do Catar neste momento? Isso não é algo sobre o qual eu possa comentar em detalhes. Eu sei que o presidente estava muito confiante em sua afirmação sobre a destruição desses locais. Isso foi necessário por causa do ponto que ele defende desde o início, que é que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Esse tem sido um ponto muito singular e claro, e o entendimento agora é que eles não vão ter uma. E isso claramente pode abrir caminho para que as pessoas envolvidas nesse tipo de decisão sobre como avançar possam agir. Mas isso foi, e os ataques indicaram isso. Foi um ataque muito distinto e limitado em relação à questão que estava em destaque na mente do presidente, e que ele deixou claro repetidas vezes: eles não terão uma arma nuclear, e agora eles não terão uma arma nuclear. Como avançaremos a partir daqui depende do presidente dos Estados Unidos. Said, sim, senhor. Sim. É provável que vejamos um esforço renovado para um cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza? Quer dizer, você sabe, só para ter uma ideia, Tami, você sabe, talvez 400 pessoas tenham morrido nas trocas entre Israel e o Irã. No mesmo período, cerca de 700 palestinos morreram, muitos deles no centro de distribuição de ajuda. Sim, é por isso. E somos lembrados do porquê os esforços por um cessar-fogo são importantes. É um lembrete do porquê o presidente e do porquê temos sorte de ter o presidente Trump como nosso presidente e do secretário Rubio de estarem focados em mudar o status quo neste planeta e mudar a velha dinâmica de buscar novas ideias. Isso tem sido a marca registrada dele desde o início, e isso não mudou. O que podemos dizer, e só para lembrar, Said, há um acordo sobre a mesa. O Hamas precisa parar de agir de forma irresponsável e aceitar isso. Como disse o enviado especial Wittkopf, a resposta recente do Hamas à proposta foi totalmente inaceitável e só nos faz retroceder. Não faz tanto tempo assim, certo? Muita coisa está acontecendo em um curto período de tempo, mas o fato é que nunca paramos de trabalhar por um cessar-fogo na faixa de Gaza.
Nós nunca deixamos de querer que isso termine, de sair dessa repetição, algo que certamente fez das primeiras vítimas o povo da faixa de Gaza e depois todos os outros. Isso é um reflexo do que precisa acabar e do que tem sido o problema. O presidente Trump deixou claro, neste caso, especificamente para o Hamas, que eles enfrentarão consequências se continuarem a manter reféns, o que fazem, incluindo aqueles que já faleceram e aqueles que ainda estão vivos. O Hamas rejeitou repetidas propostas de cessar fogo e, portanto, carrega a responsabilidade exclusiva por como isso está continuando. Disse, se você tiver a chance, eu não sei se você tem no seu trabalho, de fazer a mesma pergunta ao Hamas. Você poderia... Espero que você possa perguntar a eles. Eu farei através dos meus artigos. Certo. Nenhum contato direto com eles. Muito obrigado. Muito obrigado. O presidente Trump há muito tempo diz que o Irã não deveria ter armas nucleares. Isso é correto. Isso é claro. Você acha importante que o Irã mude sua política externa, já que os EOP sempre dizem que é o maior patrocinador estatal do terrorismo e desestabiliza a região? Obviamente não posso falar sobre o que se passa na mente da chamada liderança do Irã. Bem, eu sei que o futuro do Irã está nas mãos do povo iraniano. Bem, e independentemente de certos indivíduos mudarem sua abordagem ou crença, acho que o que aconteceu é que o mundo inteiro notou que o mundo mudou e que nada mais será o mesmo. E como isso se desenrola, temos muita sorte de ter o presidente Donald Trump, o secretário de Estado Marco Rubio e um gabinete unido na natureza do que estamos tentando fazer pelos próximos 3 anos e meio. Mais um. Sim, senhor. Por favor. E a liderança do governo regional do Kurdistão acolhe fortemente a declaração do presidente Trump sobre a paz. Você quer comentar sobre isso? Obviamente, tudo naquela região, no Oriente Médio, mudou. E teremos que ver para onde aqueles que estão liderando essa iniciativa e essa mudança, novamente, a liderança americana aqui com Trump, Rubio e J.D. Vance, vão nos levar. Claro, é uma liderança forte em todos os aspectos. Somos muito sortudos, como também vimos com o secretário de Defesa Pete Hegseth. Estamos muito no início desta administração. Pense nisso. Estamos no meio de junho e já vimos os resultados de homens e mulheres que estão focados. Então vamos ver. Para os curdos e outros também. Obrigado. Sim, senhor. Obrigada, Tami. 2 perguntas. Número 1, considerando que o secretário está na OTAN. Sim. D. O secretário acha que os aliados europeus apoiaram os Estados Unidos na medida em que deveriam nessa operação iraniana? Não estou falando de questões militares, mas de um ponto de vista de apoio geral, além de meras considerações sobre o programa nuclear iraniano. Você sentiu que recebeu apoio da Europa nisso? Bem, eu não vou comentar ou especular sobre os sentimentos ou avaliações dos nossos parceiros em qualquer tipo de dinâmica. Isso é entre eles. Trata-se dos líderes mundiais neste momento. O que posso dizer é que o presidente Trump e o secretário Rubio estão lá em Haia, na OTAN, para conversas com nossos parceiros por toda a Europa. E eu acho que todos esperam que isso seja muito bem sucedido. Vai ser um momento muito empolgante. É o momento perfeito para que essas conversas aconteçam. Eu quero dizer, eu não vou especular sobre a natureza dessas conversas ou os sentimentos das pessoas. Segunda pergunta para você. Sim, senhor. Em relação à mudança de regime no Irã, a mensagem inicial vinda do governo foi: não estamos buscando uma mudança de regime, estamos atrás do programa de armas nucleares. Então o presidente comentou hoje: a mudança de regime não é uma boa ideia por causa do caos que causaria. Então, qual é a mensagem do governo, especificamente do Departamento de Estado, para os iranianos que estão sofrendo sob a opressão do regime? Como eles seguem em frente e a América os apoia, considerando que o presidente disse que uma mudança de regime não é uma boa ideia agora? Bem, novamente, isso está na perspectiva certamente do presidente e do que ele sente em relação às ações, quais ações são importantes, quais eram nossas intenções. Ficou muito claro desde o início, desde o começo, por anos, o presidente tem falado sobre o problema do Irã e como eles não podem ter uma arma nuclear. Isso não é uma ideia nova e certamente é uma ideia compartilhada globalmente. Mas já dissemos aqui no Departamento de Estado, repetidamente em diversas dinâmicas diferentes, que o destino dos países está nas mãos das pessoas nesses países.
Essa é a mensagem geral do Departamento de Estado de Marco Rubio. É o tipo de coisa que, quando pensamos, sabe, não é necessário não apenas democracia, mas a natureza da decisão dos cidadãos de decidir que tipo de liderança eles querem. Essa é a nossa posição para, certamente, o Irã e qualquer outro país neste planeta. Sim, senhor. Duas perguntas, uma sobre o Irã. Vocês receberam algum sinal ou mensagem do Irã de que eles estão dispostos a voltar à mesa de negociações? Bem, novamente, como sabemos, muitas coisas mudaram apenas nos últimos dias. E então não vou falar sobre quais mensagens podem ter sido enviadas ao Irã, que teriam sido, é claro, para a Casa Branca. E se o secretário Rubio fosse o conselheiro de segurança nacional. Então, eu pediria que você verificasse isso com a Casa Branca. Vamos à Síria. Você poderia explicar melhor isso? Que tipo de apoio você está disposto a oferecer ao governo interino sírio? Você está disposto a ajudá-los ou fornecer apoio militar? Bem, eu acho que já sabemos, é claro, que a designação como enviado especial do embaixador Tom Barrack tem sido um indicador muito claro do nosso comprometimento em ajudar a Síria a ser um governo funcional, firme e estável. É claro que ele é o embaixador na Turquia. E o nosso compromisso através do trabalho dele é garantir que a estrutura e a estabilidade do governo sejam funcionais. Nós também, é claro, como você sabe, levantamos muitas das sanções para possibilitar que outras nações daquela região possam ajudar o novo governo a se fortalecer e a se tornar capaz, especialmente naquela região, de lidar com grupos terroristas, especialmente com o ISIS, e esse é o nosso compromisso. Então, acho que está se manifestando muito claramente agora, e o embaixador Bebrick está lá como nosso enviado nesse sentido, e é um momento muito emocionante, com muito potencial. Sim, senhor. Qual deles? Sim, senhor. Naquele terno cinza ali, sim, senhor. Obrigada, Temi. Você esteve no processo de negociações com os iranianos nos últimos 2 meses no Departamento de Estado. Bem, essa é certamente uma pergunta que eu não posso responder, mas temos as melhores pessoas do mundo fazendo isso profissionalmente, pessoas que dedicaram suas vidas para fazer a diferença aqui no mundo. O presidente indicou que, na verdade, ele realmente abriu sua presidência com disposição de conversar com todos. Bem, e como pacificador, é isso que ele fez, e eu suspeito que essa abordagem continuará. Tudo bem. Qual deles? Obrigada, Tami. Você acha que há alguma lição para a Coreia do Norte aprender com os ataques dos Elaeu às instalações nucleares iranianas, dado que a Coreia do Norte vem redobrando seus esforços em seu programa nuclear, apesar do comprometimento do governo Trump com a desnuclearização completa da Coreia do Norte? Bem, novamente, quanto à natureza das escolhas que são feitas, não vou especular sobre o que outros países deveriam pensar ou fazer. Ao mesmo tempo, o presidente Trump, em seu primeiro mandato, fez um esforço significativo de aproximação com a Coreia do Norte. E o que posso dizer, claro, é que eles têm seu próprio programa nuclear na Coreia do Norte e nós continuamos comprometidos com a desnuclearização completa da Coreia do Norte. Isso continua sendo um compromisso. Se a questão nuclear da Coreia do Norte não pode ser resolvida por meio do diálogo, sabe? Não vou especular sobre hipóteses neste momento, mas muito obrigado. Qual? Tudo bem. Sim, aqui está você. Olá. Houve algum contato significativo do Departamento de Estado com os norte-coreanos? Não vou falar sobre quaisquer esforços diplomáticos externos, quer eles existam ou não. Ok. Próximo. E sim, vá em frente. Obrigada, Tami. Gostaria de saber se você tem mais alguma informação sobre os relatos de um ataque de drones que aconteceu em várias instalações militares iraquianas na manhã de terça-feira, horário local. Você sabe se o Irã está por trás desses ataques de drones? Eu diria que o DoD pode ser o lugar onde se pode encontrar uma resposta para isso. Algo mais. Tudo bem. Daphne, você é boa. Tudo bem. Então, sim, vá em frente, senhor, no final. Sobre o material que foi removido desses locais nucleares ou fotos de satélite de caminhões parados. Só estou economizando um tempo aqui. Sim, não vou especular ou discutir o que pode ou não ter sido removido de um determinado local. Bem, então você pode nos dizer, com base no que você sabe, quanto tempo, quantos anos? Posso falar sobre a família real inglesa. Eu adoro eles.
Você sabe, quando se trata do que aconteceu com o Irã, podemos olhar para várias décadas atrás, sobre a natureza das escolhas que certas administrações fizeram, que ajudaram a facilitar a natureza da construção daquele programa. Donald Trump herdou um mundo. Ele deixou um mundo que estava em paz e herdou um que estava desmoronando. E então, seu comprometimento e o que vemos aqui agora é reconhecer o status das coisas e o que precisa ser feito para consertá-las. E é nisso que estamos focados. Tudo bem. E Matt Lee, tenho a impressão de que você pode ter uma pergunta. Eu me lembro vagamente disso. Bem, eu lembrava, mas agora parece que... Ah, você tem uma diferente. Eu respondi. Então, realmente tem uma diferente. Ok, ótimo. Mas tudo o que eu estava tentando descobrir era... Você não mencionou que o senhor Habib era americano, o que na verdade ele é. Mas ele foi injustamente... determinado como detido injustamente? Determinamos que ele desapareceu e que não houve mais notícias dele. E é por isso que existe o programa de recompensas por justiça. Ele foi levado e não tivemos mais notícias dele desde então, certo? E esperamos que esse apelo possa trazer até 5 milhões de dólares. Isso faz diferença na vida de todos, pois talvez consigamos alguma informação sobre ele. Esse dinheiro que aparentemente vai ser destinado a financiar a Fundação Humanitária de Gaza. Você conseguiu descobrir algo sobre isso? Bem, o que sempre foi o caso com a Fundação Humanitária de Gaza é o seguinte. Agora, eu sei que acho que são quase 44 milhões de refeições. 44 milhões de refeições que foram distribuídas, o que é um registro realmente impressionante. E eles continuam agora em 4 locais a distribuí-las. Nós já destacamos isso repetidas vezes, certo? Nós não financiamos essa entidade, mas acredito que ela é, na verdade, uma resposta ao apelo do presidente Trump. Para aquela região, e em especial para aquela área, precisamos ter novas ideias sobre como mudar a natureza do que está acontecendo. A região se mobilizou. Outras nações também se mobilizaram, concordando que a situação em Gaza precisa ser tratada de forma diferente. Nós temos que nos recusar a deixar isso continuar. E enquanto enfrentamos uma crise humanitária em andamento, precisamos fazer o nosso melhor em uma área onde um grupo terrorista se recusa a cooperar, ignora o cessar-fogos, continua mantendo reféns e se recusa a depor as armas. Estamos comprometidos em apoiar, ajudar e promover esforços para fazer a diferença. Quanto à forma como isso vai se manifestar para o GHF, não posso dizer agora, mas, de novo, é bom saber que 44 milhões de refeições foram distribuídas. Isso, como tudo o mais nos últimos dias no Oriente Médio, tudo mudou. Como isso vai se manifestar na faixa de Gaza ainda precisa ser determinado, mas tenho certeza de que nós teremos outro briefing na quinta-feira e, quem sabe, teremos algo novo também, certo? Posso perguntar? Tammy, neste fim de semana, Keith Kellogg foi à Bielorrússia e garantiu a libertação de 14 presos políticos. Você tem mais detalhes sobre esses esforços e o regime de Lukashenko recebeu alguma coisa pela libertação desses prisioneiros? Alívio de sanções ou... Eu tenho algumas coisas que posso dizer sobre isso, e essa é a condição do nosso mundo. Essa é uma grande história. E realmente você sabe, algo que surge depois, mas mostra a natureza do que está acontecendo. Enquanto estavam em Minsk, a delegação dos FREL, liderada pelo general Keith Kellogg, enviado presidencial especial para a Ucrânia, se reuniu com o líder da Bielorrússia e sua equipe. O enviado especial Kellogg discutiu a guerra entre Rússia e Ucrânia e como o presidente Trump está se esforçando muito para acabar com essa guerra e pôr fim às mortes. E o vice-enviado especial John Cole liderou as discussões sobre as relações bilaterais entre o Zeprychmaio e a Bielorrússia, o que resultou na libertação de 14 prisioneiros políticos de longa data da Estônia, Japão, Letônia, Polônia, Suécia e Bielorrússia. E esse é o resultado do que você pode fazer com diplomacia, com enviados e com um compromisso com a paz e a liberdade para as pessoas ao redor do mundo. E somos abençoados por ter o presidente Trump como nosso presidente, a sabedoria do povo americano e, claro, Marco Rubio como nosso secretário de Estado. Estamos há cerca de 5 meses neste governo e é uma honra estar aqui. Obrigado a todos. Vejo você na quinta-feira. Impeachment. Obrigado.